Nós vamos pregar sobre o tema a miséria da nação. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ainda no livro de Jeremias 7, Jeremias capítulo de número 7. Diz assim, verso 16 ao 18 diz: e você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam oferta a outros deuses que provocaram a minha ira. Nós queremos pedir o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, porque nós precisamos pregar a tua palavra e fazer este povo aqui presente, e esse povo que não está presente, mas que vai ouvir pelo nosso canal TV Ebenezer, que entendam que não existe outro Deus, que não existe outro Senhor a quem nós temos que nos dobrar e adorar. A tua palavra diz: somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. E nós queremos prestar culto ao Senhor, que é o único Deus sobre todas as nações. Oh meu Deus, diz a tua palavra que feliz é o Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, e que a nossa nação comece a entender que nós só seremos felizes se tivermos o Senhor como Deus na nossa vida. No nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua graça sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos. No nome de Jesus, digo amém. Podem tomar os assentos, irmãos. Querido, a nossa nação, ela vive uma das piores crises desde quando ela passou a ser nação, desde o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república. E a crise mais profunda que nós enfrentamos hoje é a crise não do dinheiro. A crise mais profunda que nós vivemos hoje não é a crise financeira, não é a crise política. A crise mais terrível que nós vivemos hoje na nossa nação é a crise da integridade. A integridade, por causa da falta de integridade, a corrupção se instalou
na nossa nação. Por falta de integridade, a corrupção tomou conta da nossa nação. E, na verdade, esta falta de integridade foi gerada porque faltou Deus no coração das pessoas. E quando falta Deus no coração das pessoas, o único e verdadeiro Deus, só tem um que entra. É o Satanás. Ele entra, faz morada e faz bagunça. E é isso que ele tem feito na nossa nação. O Brasil caminha trôpego e cambaleante. Porque o Brasil está enfermo. A nossa nação está enferma, porque ela está combalida pela crise moral. A crise moral feriu mortalmente o nosso parlamento. Feriu mortalmente onde está instalada o coração do nosso Brasil. E o pior é que essa crise de integridade, que essa crise moral faz o país sangrar, faz o país gemer. O futuro da nossa nação está sombria. O futuro da nossa nação está num estado de instabilidade. Nós vivemos um tempo em que nós não sabemos o que pode acontecer para o futuro se isso não mudar. Por quê? Porque nós não estamos suportando mais viver na nação chamada Brasil. O Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. O Brasil é um país enorme. O Brasil é um país até pouco tempo, sem as catástrofes naturais, sem os problemas naturais, e isso tudo tem acontecido, e além dos problemas naturais, nós vivemos esse problema de crise. Isso não é diferente dos tempos de Israel. Israel teve um momento em que viveu crises terríveis. Nós louvamos um cântico agora, que é do nosso amado pastor Fernandinho, que cantou um cântico, que fez um cântico pedindo fogo. Claro que ele estava se referindo a um texto do livro dos Reis, que é Elias que clama fogo no Carmelo devido a uma crise política, social, econômica que estava vivendo a nação, porque Acabe, rei de Israel, se aliançou com Jezabel. Jezabel, ela era adoradora de Baal. Seu pai, Bel, foi um dos construtores do templo a Baal, e jamais Acabe poderia ter se aliançado com Jezabel, e ele se aliançou, foi dominado por ela, por um espírito que ela tinha de governanta, que fez Acabe se dobrar ao Deus dela. Todas as vezes que a nação de Israel se desviava de Deus, se dobrando a outros deuses, Deus sempre puniu Israel, não para matá-los, mas para fazer eles voltarem para o único Deus. Eu acredito que Deus não quer acabar com a nossa nação, mas Ele quer que a nossa nação reconheça que só Ele é o Senhor, que não existe outro Deus a quem nós devemos nos prostrar e adorar. E também antes de Elias, nós tivemos no início de toda a história os filhos de Eli que prevaricaram, que pecaram, que erraram como sacerdotes, e fez a nação também perder batalhas. Sabemos que por causa dessa batalha, a arca do Senhor, que era a presença de Deus que se instalava em Israel, foi retirada, foi embora. Morreu Ofine, Finéias, e quando Eli, o sacerdote, soube da notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também, e ali nasceu um filho
de um dos filhos de Eli, chamado Icabô, ou seja, foi-se a glória de Deus. Logo, a nação passa por processos terríveis, e aí, logo depois vem Saul reinando, porque o povo abriu mão do governo de Deus, da teocracia, para querer viver a monarquia. Eles queriam um rei como os outros povos queriam ter rei, e por causa disso, viveram os piores momentos. Saul governa, mas não traz a arca de volta, não traz a presença de Deus, e ele governa 42 anos, sem a presença de Deus, sofre, a nação sofre, todo mundo sofre, porque horrenda coisa é governar sem a presença de Deus. É isso que nós estamos vendo na nossa nação. O que falta na nossa nação não é dinheiro, o que falta na nossa nação é Deus, é a presença de Deus na nossa nação. Eu espero que essa mensagem chegue lá no palácio e a nossa presidenta Dilma venha ouvir esta mensagem para ver se ela se arrepende e volte a adorar a Deus, e conheça a Deus para adorá-lo e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa nação. E isso, quando estava acontecendo, Saul reinou, logo depois veio Davi. A primeira coisa que Davi faz quando assume o reino, é restabelecer a adoração ao único Deus. Ele traz de volta a arca, e quando ele traz de volta a arca, as coisas mudam. A presença de Deus está na nação, e porque está na nação, Deus é quem governa, Deus é quem manda, Deus é quem direciona. Seu filho Salomão, quem? Seu filho Salomão, ele agora assume o reinado, e como Deus já havia dito para Davi, que ele não construiria templo, já que Davi não queria mais Deus sendo adorado em tabernáculo, em tendas. Davi queria um templo já que ele tinha um palácio como rei, e reconhecia que quem colocou ele naquele reinado foi Deus. Ele não queria mais Deus sendo adorado em tabernáculo, em tendas. Ele queria construir um templo, porque ele não se achava digno de estar num palácio, enquanto Deus só era adorado em tendas. E ele foi da vontade de Davi querer construir um templo, mas Deus disse para ele: você não vai construir templo algum, porque as suas mãos são manchadas de sangue, você derramou muito sangue, mas teu filho Salomão vai construir o templo. Quando nós pegamos 1 Crônicas 29, nós vemos que mesmo Davi não tendo autorização para a construção do templo, mas ele pode pedir, interceder e também ofertar tudo que podia para a construção do templo. E aí, quando você lê o texto de 1 Crônica 29, é um dos textos mais belos quando se fala de voluntariedade para ofertar e dar o que há de melhor para a construção do templo. A prova disso é que Salomão, logo depois que assume o trono, ele constrói o templo, ele faz o templo, que hoje nós temos a réplica aí em São Paulo do Templo de Salomão, mas é só uma réplica, porque na verdade o algo fabuloso foi realmente o Templo de Salomão, não dizendo que o Templo de São Paulo, que eu ainda não fui, quero ter a oportunidade de lá conhecer, mas eu acredito com certeza que, por ser uma réplica, é lógico que o original é muito mais rico em todos os aspectos. Salomão constrói, mas o melhor não é a beleza do Templo de Salomão. O melhor é que Salomão não se preocupou somente com a estética do templo. Salomão se preocupou agora em querer continuar o que o seu pai reiniciou, trazendo a presença de Deus. Porque não adiantava ter um templo muito lindo, muito suntuoso, muito rico, se não tivesse a presença de Deus. Salomão, ele queria também a presença de Deus, não somente para estar no templo, mas para permanecer com a presença de Deus sobre a nação de Israel. Salomão, ele estava agora já construído, o templo todo lindo, suntuoso, riquíssimo. Salomão agora se preocupa em consagrar o templo ao Senhor. E se você pega do versículo 1 do capítulo 7, 2 Crônica, você vai ver que espetáculo é o momento da consagração do templo de Jerusalém ao Senhor. Na festa da inauguração, a glória de Deus encheu o templo, encheu a casa. O povo
que ali estava, ao ver a gloriosa manifestação de Deus, diz a Bíblia, que eles não conseguiam permanecer de pé, tamanha era a glória de Deus naquele lugar, tamanha era a manifestação de Deus naquele lugar. E agora Deus se manifesta, aparece a Salomão, dizendo que a crise, se um dia a crise fosse estabelecida e o juízo viesse sobre a nação, por eles se esquecerem de Deus, haveria uma solução, haveria uma saída. O problema talvez sejam dois. O primeiro é que a nossa nação precisa de homens que declarem naquele lugar, como eu escutei um dia desse, o cabo, se não me falha a memória, cabo Aciolo, um cabo de bombeiro que hoje é deputado, declarando naquela casa que de Deus ninguém escarnece e que Deus traria juízo sobre aquela casa. Nós precisamos de homens para pregar e declarar que Deus é o único Senhor e que Ele quer ser adorado. Outro erro que existe é que, infelizmente, o coração deles também é endurecido. Pastor, e se o coração deles é endurecido, por que pregar? Porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, meu irmão. A palavra de Deus tem poder de quebrar a dureza de um coração. Então, independente do coração deles serem duro ou não, nós precisamos pregar dentro de templo e fora de templo. Agora, no templo de Salomão, Deus ele declara que se a crise chegasse, se o juízo sobre a nação pregasse, e eu digo para a senhora, presidente, a senhora pode ler 2º livro de Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 15 ou 18, a senhora pode ler, que a senhora vai ver o que Deus vai falar com a senhora. Tá bom? Eu sei que a senhora vai ouvir, porque alguém vai levar essa mensagem para a senhora. Faço questão da senhora ler, e se quiser alguma explicação, é só a senhora pedir que eu vá a Brasília, eu entro aí no palácio e prego para a senhora, não tem problema nenhum. E aí, nós vemos, porque o que está precisando é alguém ouvir sobre Deus, e nós estamos à disposição para falar. Amém ou não, gente? Amém. Bem, o que nós vemos é que nós encontramos 4 verdades que estão destacadas nesse texto, à luz desse texto, que nós podemos trazer hoje para vocês e para toda a nossa nação, quem está aqui ouvindo e quem vai ouvir nesse canal. Primeiro, é que em tempos de crise, nós não precisamos juntar partidos. Aliás, já está partido, a gente precisa unir, né? Porque eles já estão partidos. Na verdade, em tempo de crise, a gente não precisa pedir apoio a A, B ou C. Em tempos de crise, a gente não precisa pagar ninguém para poder resolver, se unir para poder resolver o problema da crise. Em tempos de crise, diz Deus, na palavra dele, que nós devemos nos humilhar perante a face do Senhor. Quero dizer uma coisa para quem está aqui, para quem vai ouvir esta mensagem. O controle só parece que arrancaram da mão de Deus. O controle ainda está na mão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Então, meu irmão, nós precisamos saber que se não se humilhar, nós não vamos ter tempos de refrigério. Diz o Senhor no verso 14, se o meu povo... Verso 13, vamos voltar no 13 para mim recapitular o que nós lemos. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ou seja, se eu mandar crise, seja ela hídrica, seja ela financeira, seja ela política, seja ela crise de moral, crise de identidade, crise qual for que seja, se acontecer qualquer tipo de crise, diz o Deus que nós servimos, que é Senhor de toda a nação, no verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, diga se humilhar. Irmão, a humilhação é o caminho da vitória. Porque quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos, primeiro, que nós não somos nada. Segundo, que Deus é tudo.
E só aquele que é tudo pode operar alguma coisa naquele que não é nada. Queridos, na mesma medida em que você pega Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e você vê que a obediência ela produz bênçãos. Você pode notar também que a partir do verso 16 de Deuteronômio 28, a partir do verso 16, a desobediência produz maldição. Nós estamos debaixo de desobediência. Eu não estou falando de igreja agora, porque Deus, quando fala para esse povo, Ele não fala para a igreja, Ele fala para a nação. E nós estamos sofrendo, porque infelizmente, e eu não estou aqui pregando política, eu estou pregando Deus, mas infelizmente o texto de Deuteronômio mesmo, ele diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Nós infelizmente estamos gemendo, porque quem nos governa nesse país, infelizmente são pessoas que precisam temer, conhecer e temer a Deus, porque só se teme quando se conhece, e nós precisamos de alguém que conheça a Deus para temer a Deus. E aí nós vemos que a partir daí a obediência vai gerar bênção para a nação. Ou você acha que Israel nunca teve problema de crise financeira? Ou você acha que Israel nunca teve crise de identidade, crise moral e crise espiritual? Claro que houve. Por quê? Porque quem estava na frente acabou se afastando de Deus, e esse afastamento de Deus gerou a ira de Deus. Nós lemos em Jeremias, a ponto de Deus falar para Jeremias: não ore por esse povo, que eu não vou ouvir, porque o filho traz lenha, o pai traz fogo, a mãe faz massa para poder fazer bolos para a rainha do céu. Irmão, aleluia. Disse o Satanás, a Bíblia diz no texto de Lucas, no capítulo 4, que Satanás, depois que Jesus teve fome no deserto, ele tentou Jesus. E uma das tentações de Satanás foi levar ele no pináculo do templo, mostrando todos os reinos da terra, dizendo: todos esses reinos me pertencem, e tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. O maior desejo de Satanás é que as pessoas se dobrem diante dele com a ilusão de ter fama, poder e dinheiro. Infelizmente, irmão, as pessoas estão se dobrando a Satanás. Mas quando eu olho para o texto de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga se humilhar. Isso aí. Quando a nação vira as costas para Deus, rejeitando a sua lei, escarnecendo da sua palavra, porque o que nós estamos vendo na nossa nação são pessoas que deveriam ser exemplo e nos proteger. Nós encontramos pessoas escarnecendo de Deus e da palavra de Deus, lutando contra a única instituição que pode trazer sal e luz para a terra, a igreja do Senhor. Lutando contra. E aí nós vemos, sabe o quê? As pessoas se entregando às maiores aberrações morais, promovendo o mal, refreando o bem, fazendo com que haja inversão de valores, onde o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. Como é que Deus vai se manifestar numa nação dessa? E quando eu digo para a nação, eu estou falando também de individualidade. Um certo homem, eu já contei isso aqui, mas me permita contar de novo. Um homem todo atarefado, trabalhando, levou seu filho atrapalhando o seu trabalho. Ele pega um mapa, picota o mapa todo do Brasil e entrega na mão do garoto e diz: aí, um quebra-cabeça, conserta o Brasil. E ele pensou: bem, esse garoto vai levar o dia todo e não vai consertar nada, e eu vou conseguir fazer meu trabalho. Pasmou-se, porque depois de alguns minutos, o menino bateu na porta e disse: papai, já consertei o Brasil. E ele disse: como pode? Isso não pode acontecer. E ele foi olhar e ali estava o mapa do Brasil todo montadinho. Ele falou: garoto, como é que em poucos minutos você consertou o Brasil?
Ele falou: papai, é que eu olhei atrás e vi que atrás tinha um homem. Eu não consertei o Brasil, eu consertei o homem. E depois de eu consertar o homem, virei e vi que o Brasil estava consertado. Então, meu irmão, se você consertar o homem, você conserta a nação. O problema da nação está no afastamento do homem de Deus. Disse Isaías, no capítulo 59, no verso 2: as vossas iniquidades e os vossos pecados têm feito separação entre vós e Deus. E o único meio que nós temos de mudar a história é a humilhação. Por quê? Porque a humilhação é poderosa para trazer Deus de volta. A humilhação é o único caminho que nós temos da restauração. A humilhação é o único meio que nós temos de ver uma dura cerviz ser esmiuçada, ser esmigalhada. E o juízo, meu irmão, começou. Diga, começou. Isso aí. E ele vai apertar. E ele, muitas vezes, começa pela casa de Deus. Por quê? Porque nós precisamos conhecer muito mais do que eles o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, que tem todo o poder de mudar a história da nossa nação. Se a humilhação não começar em nós, nunca vai chegar em lugares que não conhecem Deus. Só um povo que se humilha pode fazer com que Deus visite esse povo. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segundo ponto é que em tempos de crise, irmãos, nós devemos primeiro se humilhar. Depois diz o texto: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e... Nós temos uma arma poderosa: a oração. Diga, oração. Oração. A arma poderosa que nós temos é orar. E orar com fervor. Orar acreditando que Deus tem poder para mudar o estado da nossa nação. Irmão, quem é que está aguentando viver num tempo tanto esmagador? Isso é falta de Deus. Mas a nossa oração estão aqui, ó, as bandeiras. A bandeira de Israel, a bandeira do Brasil. Para nós, no final, mais uma vez, clamarmos pela nossa nação, pedindo para esse principado que trouxe a corrupção, a falta de integridade moral, que saia da nossa nação. Eu não quero continuar tendo desprazer de sair por aí e muitas das vezes fechar os olhos do meu filho, dos meus netos, para não ver o escândalo que nós estamos vendo por aí, porque nós não temos, porque falta Deus nessa nação para poder mudar as leis do nosso país. As leis favorecem a pederastia, a pornografia e apoia o erro. Está difícil de viver assim. Eu não estou falando com isso que porque nós estamos pregando, que o mundo pode ser transformado pela minha pregação, mas o mundo pode ser transformado pelo Deus ao qual eu prego. Porque o Deus ao qual eu prego tem todo o poder. E através da oração eu posso promover a mudança da nossa nação. Por quê? Porque a oração abre caminho para Deus se manifestar. É isso que Deus está falando. Quem disse isso aqui foi Deus que falou para Salomão: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se prostrar diante de mim, reconhecer que eu sou Deus, reconhecer que o meu braço move para restaurar o povo, para restaurar a nação. Queridos, a oração é a maior arma que a igreja possui. A oração, ela é poderosa. A oração é revolucionária, meu. A oração, ela é o único instrumento que nós temos para conectar o céu com a terra. Aleluia! E nós estamos vivendo a miséria na nossa nação porque nós estamos orando pouco. Nós precisamos orar mais. A igreja de Jesus precisa se unir mais
e orar muito mais para mudar a história da nossa nação. Deus tem todo o poder de trazer um avivamento na nossa nação. Deus tem todo o poder de trazer avivamento na nossa nação. Deus tem todo o poder de trazer um avivamento na nossa nação. Aleluia. Eu estou falando de homens de Deus, eu não estou falando de homens corruptos. Eu estou falando de homens de Deus. Eu não estou falando de gente que carrega o nome de evangelho e continua na corrupção. Eu estou falando de homens de Deus que pode orar e pregar com integridade. Outro caminho, além de se humilhar e orar, é buscar a face do Senhor. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, o povo está sofrendo porque quer. O caminho de Deus está aí, olha. Eu vejo às vezes as pessoas nos procurando. Ah, meu Deus, o negócio tá ruim demais. Eu tô com crise no casamento, eu tô com crise na empresa, eu tô com crise na vida espiritual, eu tô com crise aqui, acolá. Meu filho, por que você não faz isso? Se humilha, ora, busque a face de Deus. Busque a face de Deus que você vai achar. Buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. Tem muita gente que quer andar nos caminhos de Deus, mas não quer se converter dos seus maus caminhos. Tem gente hoje que está me ouvindo, e amanhã outros que vão me ouvir lá no YouTube, e que vai querer transformação na vida sem querer ter transformação de vida. É impossível. É impossível querer ter transformação na vida sem transformação de vida. Você precisa querer se converter dos seus maus caminhos, e converter dos seus maus caminhos é parar de andar para onde está andando e se voltar para o outro lado. Jeremias está dizendo que a nação estava adorando outros deuses, fazendo bolos para a rainha do céu. Rainha do céu. Meu filho, no céu não tem rainha. No céu só tem um rei. Só tem um Senhor. No céu não tem mãe, só tem pai. Aleluia! Então, tem que parar de se adorar e de se inclinar a outros deuses. Que país é esse, irmão? Que país é esse que quando chega dia 31 de dezembro, por causa da arrecadação de dólares de turistas, eles chamam feiticeiros para pedir para não chover, para poder Copacabana ficar cheio de gente adorando outros deuses? Que país é esse que se dobra diante de deuses que não são deuses? Que país é esse que faz bolo para a rainha de céu, que faz bolo para a rainha de mar, que faz bolo para a rainha de sol, e quer que Deus socorra? Deus não vai socorrer quem busca outros deuses. Você já viu como acontece? Você já viu como acontece? Chega no Natal, você trabalha o ano todo, e seu filhinho pequenininho, que acredita em Papai Noel, te pede uma bicicleta. Aí você trabalha pra burro, meu amigo. Quando chega no Natal, ele vai dormir e você bota a bicicletinha lá no quartinho dele. E quando ele acorda, ele diz: ai, que legal, Papai Noel me deu. Pô, meu irmão, tu trabalha para burro e quem leva a glória é o Papai Noel.
Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Um faz, o outro leva a glória. Assim é Deus, meu irmão. Deus não dá a glória dele para ninguém. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Isaías 45 diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Aleluia! Então não é justo você achar, eles acharem também, que Deus vai se manifestar como? Se os oferecimentos são para outros deuses que não podem fazer nada. Para outros deuses que não podem fazer nada. E aí chama a mãe não sei quem, o pai não sei quem, para fazer trabalhos para não chover no Rio de Janeiro. Para poder os oferecimentos na praia, o turista vê a queima de fogos. Com tanta coisa para a gente se preocupar, gente. Com tanta coisa para a gente se preocupar. E quando chega em fevereiro, é outro montão de dinheiro, de dólares, de reais, que vão pelo ralo, por causa de uma festa, a mamão, por causa de uma festa, que traz drogas, prostituição. Aleluia. E nós como igreja precisamos orar para isso acabar. Isso é uma praga na nossa nação. Carnaval é uma praga na nossa nação. Queima de fogos no final do ano é uma praga na nossa nação. Porque é uma adoração a outros deuses. E o Senhor disse: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, o pecado desse povo é muito mais grave nesses últimos tempos. Por quê? Porque a falta de conhecimento de Deus está fazendo as pessoas se enveredarem por outro caminho. E quem é que tem que ensinar esse caminho? Somos nós. Agora eles cismaram de falar que a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo, mas o nosso Deus não é antigo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E essa palavra, para quem ainda diz que ele é antigo, esta palavra se renova todos os dias. Ela é muito mais atualizada do que qualquer software do Microsoft, qualquer bobeira que se inventa aí, da Mac, de qualquer lugar. Essa aqui é muito mais atualizada, e eu não preciso ficar apertando o botão para atualizar não, meu irmão. Ela se atualiza a cada hora que eu leio. Não tem Steve, não tem Bill Gates, não tem ninguém que consiga acompanhar a atualização da palavra de Deus. Aleluia! Nós não somos a luz que temos que andar debaixo de alqueires. Nós somos a luz que temos que brilhar no mundo. E nós brilhamos pelo poder dessa palavra. Nós somos sal que tempera a terra por causa dessa palavra. E Deus está convocando a nação. Quem? Para se converter dos seus maus caminhos. E talvez você esteja pensando que eu estou pregando só para a nação. A nação hoje aqui é você também. Se você se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos,
você vai ver Deus se manifestando. Se volte para Deus. Se volte para Deus para você ver como é que Deus tem todo o poder de mudar a sua história. Todas as vezes que a nação se afastava de Deus, a mão de Deus era retirada dessa nação. E ele diz, então, o que ele diz? Eu ouvirei. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, essa terra verde e amarela precisa voltar a ter ordem e progresso. Essa inscrição na bandeira, ordem e progresso, tem que voltar a existir na nossa nação. Porque nós deixamos de ter ordem e progresso. Nós temos regresso e desordem. Mas Deus é poderoso para trazer de volta a ordem e progresso na nossa nação. Deus é poderoso para fazer isso. A nossa nação é rica, sabe? Nós não precisávamos passar o que nós estamos passando por causa de pessoas que não creem em Deus, pessoas que não temem a Deus. E eu quero falar para você que veio aqui também, para você não pensar que eu estou pregando só para a nação. O seu casamento, a sua família, a sua vida, seja ela profissional, espiritual, sentimental, pode mudar completamente quando você se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. O problema é que a arrogância toma conta do homem. A prepotência toma conta do homem. E quando Deus diz se humilhar, Deus está falando, arranca a prepotência, arranca a arrogância, arranca esse eu, esse ego de dentro de você e se prostre e reconheça que sem mim você não é ninguém. Sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Aleluia! O que nós vemos são pessoas doentes, o que nós vemos são pessoas com feridas, o que nós vemos é um povo que está sem direção nenhuma, precisando se converter ao Senhor. O pecado está se multiplicando e parece muitas vezes que a gente, quando prega no domingo, na quarta-feira, na sexta-feira aqui, parece que a gente está pregando para as paredes. A gente está pregando uma palavra aqui que tem todo o poder de mudar a sua vida. O Senhor disse, e disse o músico, o ministro de louvor aqui, ele usou a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem essa verdade, não tem libertação. Sem essa verdade, não tem cura. Sem essa verdade, não tem crescimento. Não tem prosperidade. Amém? A solução para nós, a solução para a nossa família, a solução para o nosso bairro, a solução para a nossa cidade, a solução para o nosso estado, a solução para a nossa nação, não está apenas em decisões dos nossos parlamentares. A solução para o Brasil está em Deus. A solução para a sua família está em Deus. A solução para o nosso município, para a nossa cidade, para o nosso estado, está em Deus. Se nos voltarmos para Deus em arrependimento, Ele se voltará para nós com graça e misericórdia. Então, que Deus venha sarar a nossa nação. O nosso clamor hoje é: Deus, sara a nossa nação. Entre lá naquele planalto, entre no Senado, entre no palácio e mude a história da nossa nação, mudando aquelas vidas.
Mude a história da nossa família e entre na nossa casa. E muda a história da nossa família. Muda a história da minha vida, entrando na minha vida. Deus sara a nossa nação. Fique de pé. E só assim, a nossa nação poderá sair da miséria. Porque a nossa nação está vivendo uma miséria. Porque falta Deus. Repitam, falta Deus. Levante sua mão e diga: Deus, sara a nossa nação. Diga: Deus, sara a nossa nação. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. A mensagem vai completa, até com louvor. Tá bom? Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. levanta a sua mão e diga isso. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, cante, vai. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Mensagem. Quem entendeu? Com toda sinceridade de alma, com toda sinceridade da alma, quantos querem ver a nossa nação sarada? Vou perguntar de novo: quantos querem ver a nossa nação sarada? Semana passada os jovens oraram por Israel. Hoje vocês têm a responsabilidade de orar e clamar pelo Brasil. Eu quero essa bandeira lá no meio. Meu irmão, nem que você arraste, saia entrando aí para agarrar nessa ponta da bandeira e clamar pela nossa nação. Vai! Bota aí no meio.
Abre a bandeira. Aqui, olha. Pode tocar. Levanta a mão. Chora meu Brasil, filho. Chora meu Brasil. Chora minha nação, Brasil. Chora minha nação, Israel. Chore. Levanta o coração. Levanta o amor. Não chora meu Brasil, filho. Levanta o amor. Chora pela nação. Pede daqui todo espírito de corrupção. Chore. Chore todo espírito de corrupção. Saia da nossa nação. Levanta o amor. Você trabalha assim no amor. Você trabalha assim no desejo. Ora com desejo. Ora. Lembra do amor que está na nossa nação. Lembra da miséria, da fome. Quantas pessoas estão em fome. Quantas crianças estão morrendo. Quantas adolescentes sumindo, sendo violentados. Ora, chora pela nação. Ora pela paz de Jerusalém. Ora, gente, chore por eles. Chore, clama mais alto. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai, nós levantamos o clamor pela nação, o Brasil. Oh, meu Deus, todos estão para a verdade. Todos estão para a verdade. Meu Deus, chega de corrupção. Chega da nossa, da corrupção da nossa nação, da nossa, da prostituição, da fome. Oh, meu Deus, faça esse povo reconhecer que és o único Deus. Faça esse povo reconhecer que sem orar, se humilhar, se converter seus povos amigos, o Senhor virá para a nossa nação. Oh, meu Deus, levanta o trono e comove a nossa nação. Levanta-nos para pegar o presidente. Levanta-nos para pegar os senadores. Levanta-nos para pegar os deputados, os vereadores, os prefeitos e governadores. E todos saibam que tu és o único Deus, que tu és o único Deus, e que fora de ti não há salvador. Oh, meu Deus, levanta-nos como batalha, levanta-nos como profetas. Oh, meu Deus, que muda a história da nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, meu Deus, saia a nossa nação, seja a paz de Jerusalém. Oh, meu Deus, saia a nossa nação, traz cura da nossa nação. Perdoa governantes que trouxeram idolatria. Perdoa governantes que buscaram adoreiros, feiticeiros. Oh, meu Deus, e faça eles saberem que somente a ti adorarás e somente ao Senhor prestaremos cultos. Então, no nome de Jesus, pelo amor que tu tem pelo teu povo, saia a nossa nação. No nome de Jesus, dê um grito de socorro ao Senhor. Hey!
derrama sua salvação.